Irmãos, estava estudando a palavra aqui, resolvi fazer um videozinho rápido para falar para vocês algo que Deus falou no meu coração aqui na manhã de hoje, né? Em Atos, no capítulo 10, né? A gente vê aqui a parte de Pedro com Cornélio. Cornélio é um comandante do exército e tal, teve uma visão, pediu para mandar Pedro até sua casa, pediu para três funcionários dele, né, mandarem buscar Pedro. Então eles foram lá buscar Pedro. Pedro acomodou durante uma noite em casa. Então ele foi até Cornélio para ver o que Cornélio queria. E quando Pedro chegou, mais interessante aqui, que Cornélio veio e se encontrou com ele e ajoelhou-se e curvou a cabeça diante dele, né? Mas a resposta de Pedro foi o quê? Pedro fez com que ele se levantasse e disse: fique em pé, pois eu sou apenas um homem como você, né? Então Cornélio aqui, o que ele quis fazer? Ele quis adorar Pedro, né? Ele era devoto a Deus, ele conhecia Deus, mas ele não entendia. Então ele chamou Deus, né? Deu uma visão a Cornélio para que chamasse Pedro, para que através de Pedro ele traduzisse quem é realmente Deus, né? Para Cornélio. Então quando ele chegou, Cornélio viu, né, que Pedro era um cara cheio de Deus e quis o adorá-lo. Porém, ele chegou e transferiu toda aquela adoração, aquela devoção para Deus, para quem realmente tem que se receber, né? Então que a gente possa estar fazendo isso como Pedro fez, né? Que nós não se posicionemos no centro, que nós possamos nos prontificar sempre para falar de Deus, né? Para falar do amor de Deus e sempre aprontando para Ele. E continuando aqui, a gente vê, né, a conversa que eles têm. Cornélio então fala, né, vocês sabem muito bem que a religião dos judeus não permite que eles façam amizade com os judeus. Então, as pessoas que não eram judeus na época eram consideradas impuras. E Pedro se dispôs para entrar dentro da casa de uma pessoa impura. E se o judeu entrasse naquela época, ele também era considerado impuro. Porém, teve uma visão que Pedro teve anteriormente que foi muito forte, que foi sobre como se fosse um lençol amarrado às quatro pontas, e dentro dele tinha animais. E esses animais simbolizavam animais impuros, né? E no versículo 15, aqui Deus diz algo muito poderoso, que não chame de impuro aquilo que Deus purificou, né? Então, através dessa verdade que Deus tinha revelado para ele, Pedro entra na casa também de pessoas impuras, porque ele entendeu sobre aquele recado lá que falava dos animais impuros e tal. Ele entendeu também, não levou somente na parte da comida, mas também na parte física, né? Na parte das pessoas, né? Então ele foi para ouvi-lo. E Cornélio falou, né, que há 3 dias ele teve a visão de um homem vestido de branco, né, que apareceu na sua frente. E Cornélio falou que era para ele chamar Pedro, e deu certinho a especificação aonde que Pedro ia estar, que cidade que está, onde seria hospedado. Então ele falou especificamente tudo as características de Pedro para eles poderem mandar o povo para ir buscar ele, né, os funcionários de Cornélio para buscá-lo. E quando ele chegou, Cornélio simplesmente disse: agora estamos todos reunidos na frente, na presença de Deus, prontos para ouvir o que o Senhor mandou você dizer, né? E o que eu achei interessante aqui, gente, é que Pedro não estava preparado. Pedro não tinha organizado um sermão. Pedro não tinha uma palavra escrita num caderno, né? Ele não tinha procurado um versículo na Bíblia em específico e anotado. Pedro foi pego de surpresa em casa. E quando chegou lá, ele falou, né, estamos prontos para ouvir. Ele queria ouvir algo de Pedro, né? Então o que eu queria passar para vocês? Que nós possamos estar também sempre prontos para falar de Deus, para falar da parte de Deus, para dar testemunho, né? Que nós também temos que estar prontos para quando alguém chegar e falar: meu amigo, eu preciso de uma palavra, né? Fala para mim o que Deus tem a passar para mim nessa tarde, nessa manhã, através da sua vida. E que nós possamos também ter esse discernimento e estar sempre prontos. E como vamos estar sempre prontos? Fazendo isso daqui, ó, lendo a palavra, lendo a Bíblia. Amém? Então, né, o Pedro fez o quê? Começou a dizer, né, agora eu sei como Deus trata todos de modo igual, pois ele aceita todos que temem
e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Aqui ele está falando daquele sentido da impureza, né? Independente da raça, Deus faz o bem, né? Deus trata por igual, Deus ama por igual, né? Então o que Pedro foi falar quando eles falaram que estavam prontos para ouvir? Ó, a boa notícia: Jesus Cristo é o Senhor de todos. Então Pedro, ele foi pregar o evangelho, né? Então aqui, ó, ele falou que nós somos testemunha de tudo o que fez na terra de Israel, inclusive em Jerusalém. Então Pedro nada mais fez do que deu testemunha. Ele foi testemunha, ele deu testemunho dele, do que eles presenciaram da parte de Deus. Então qual testemunho você está levando, né? Fale o teu testemunho, fale tuas experiências com Deus, né? Então aqui, ó, outra parte interessante que eu achei aqui: porém Deus ressuscitou no terceiro dia, também fez com ele aparecesse para nós. Ele não foi visto por todo o povo. Olha só, ele não foi visto por todo o povo, mas somente por nós, que somos as testemunhas que Deus já havia escolhido. Amém? Então ele não foi visto por todos, ele foi visto por quem foi testemunha. Novamente eu falo, né? Nós somos as testemunhas. Nós temos que falar do nosso testemunho, da nossa experiência com Deus. Mas e aí, né? O que você faz você ter esse testemunho? O que te faz ser testemunha? Aqui ele explica também: nós comemos e bebemos com ele, depois que Deus o ressuscitou. Uau! O que isso aqui quer dizer? Isso aqui que simboliza relacionamento. Para você ter testemunho, para você falar, para você ter a experiência, você precisa o quê? Comer e beber com ele. Você precisa do quê? Relacionamento com ele, né? Então que a gente possa pegar essa palavra, né, para nós hoje e buscar mais relacionamento com Deus, né? Buscar mais a presença, buscar mais sentar junto com Deus. O que é esse comer e beber junto? É você se alimentar dessa forma que nem eu estou fazendo aqui agora, né? Estudando a palavra a fundo, versículo por versículo, marca, risca, rabisca a Bíblia, né? Escreva mesmo. Eu tenho uma aqui que eu gosto muito de escrever. Então isso aqui é ter relacionamento, isso daqui é comer e beber junto com Deus, isso aqui é você estar disponível, com fome, com sede do Senhor, e deixar que Ele te alimente. Isso aqui nos faz o quê? Testemunhas. Isso nos transforma e vai começar nós mesmos ser testemunhas, e não, que nem Pedro fez aqui, não para nos enaltecer, não para que ninguém se ajoelhe e se curve diante de nós, mas para quê? Para que nós possamos apontar, falar que nós somos somente homens comuns, que nem Pedro falou aqui, e que quem realmente faz a obra através de nossas vidas é Deus. Apontar sempre para Cristo. Amém? Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês hoje, e grande abraço aí, fique com Deus.